Fala galera, vamos resolver mais uma questão da AP2 de 2018 de CF2. A questão fala o seguinte: uma viga de aço de 12 metros fica ao lado de uma parede de concreto quando a temperatura é de 20 graus. Ele fala também que tem uma lacuna deve ser deixada entre a viga e a parede de concreto para finalidade de expansão. Se a temperatura subir para 45 graus, qual deve ser o tamanho da abertura se a viga de aço apenas toca a parede de concreto? Então a situação aqui é o seguinte: eu fiz aqui um desenho representando aqui a viga, aqui na horizontal, e aqui na vertical a parede. Isso aqui é como se fosse um corte, tá ok? Então essa questão, ela se trata de dilatação linear do sólido. Então o que acontece? Quando essa viga aqui ela vai se dilatar, ela vai encostar na parede, ó. Ela vai acontecer isso aqui com ela quando, por ocasião do calor, que a temperatura subir de 20 para aqui, ó, de 20 graus para 45 graus. E outra coisa, o problema ele não deixa bem claro, mas a viga ela se dilata, no caso de uma viga de aço, ela vai se dilatar para os dois lados. Então nós vamos ter aqui um ΔL, tá ok? Nós temos esse pedaço aqui, ó, é uma variação de comprimento da viga, tá bom? O que a gente vai fazer? A gente vai calcular o ΔL total, depois a gente pega esse ΔL e divide por 2. E aí a gente acha o quanto que vai ser a dilatação para cada lado. Então vamos colher alguns dados aqui. Nós temos os dados iniciais e os dados depois da dilatação. Vamos chamar aqui de dados finais. Pronto. O que a gente tem de dados inicial? Primeiro a gente tem uma temperatura, chamar de TI, a temperatura inicial ou T1, tanto faz. A temperatura inicial é 20 graus Celsius. A temperatura final dele é quando subir para 45, quando o sistema, né, o local onde vai estar a viga, chegar a 45 graus. Então nós temos a temperatura final 45 graus. Tanto faz eu chamar de T1, TI, e TF ou T2, tá bom? Então a gente já sabe que a gente tem uma variação de temperatura aqui de quanto? Seria a temperatura final menos a temperatura inicial. Então o meu ΔT vai ser 45 menos 20. Isso vai me dar uma diferença de temperatura de 25 graus Celsius. Pronto. Feito isso, uma coisa também que nesse caso, a própria prova, né, tá lá na AP2, o CEDERJ fornecia os coeficientes. Então ele fornece o coeficiente de dilatação do aço, o alfa ali, ele fornece como sendo 12 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Bom, pessoal, quem fez a AP1 de CF2 esse semestre agora, estamos em 2022, né, no segundo semestre de 2022, verificou que não foi fornecido o formulário, tá? Isso fez uma falta na prova. Então o que acontece? É bom que a gente decore, né? Vocês decorem a fórmula, todas as fórmulas relativo a cada assunto. Vai decorado isso aí, chega na prova e escreve. Então, olha só, a gente sabe que o quê? A gente tem que calcular o ΔL, que é a variação do comprimento. E a gente tem essa formulazinha aqui, ó. ΔL é igual ao comprimento final menos o comprimento inicial. Que é igual a quê? Ao comprimento inicial multiplicado pelo coeficiente de dilatação do material vezes a variação da temperatura. Nós temos o coeficiente, nós temos o L0, que o L0 a princípio aqui, ó, é 12 metros, que ele bota aqui como 12,0 metro, e nós temos a variação da temperatura. Agora é só cálculo braçal, ou seja, ΔL é igual a 12, que vem do comprimento inicial aqui, que multiplica 12 vezes 10 a menos 6, que vai multiplicar a diferença de temperatura, que é 25. Então, fazendo essa conta aqui, nós vamos chegar no seguinte:
3.600 vezes 10 a menos 6 metros, né? Então, isso aqui é o espaçamento, a soma do espaçamento para os dois lados. Vamos dizer assim, ó, o ΔL1 e o ΔL2. A gente considera que os dois são iguais. Então, na verdade, esse ΔL1, que é igual ao ΔL2, vai ser o ΔL total dividido por 2. Ou seja, nós temos esse 3.600 vezes 10 a menos 6. Isso aqui a gente divide por 2. Então, o meu ΔL1, que é igual ao meu ΔL2, né? Isso aqui é de um lado e de outro da viga, que ela vai dilatar para os dois lados, uma dilatação linear para os dois lados, porque a fonte de calor é no ambiente. Ela vai ser igual ao seguinte, a 1.800 vezes 10 a menos 6. Só que a gente pode apurar essa resposta, a gente pode botar isso aqui, trazer a vírgula para cá, fica o seguinte, ó, andando com a vírgula, né, para a esquerda, a gente vai ter 1,8 vezes 10 a terceira, é a mesma coisa que 1.800. Eu andei com a vírgula para cá, para a esquerda, multipliquei por 10 a terceira, não alterei o meu número, 1.800, vezes 10 a menos 6. Potência de mesma base, 10 a terceira, vezes 10 a menos 6, eu vou ficar com 10 a terceira. Ou seja, ΔL1 igual a ΔL2 é igual a 1,8 vezes 10 a menos 3, o quê? Metros. Então significa que vai crescer 1,8 vezes 10 a menos 3 metros para a esquerda e 1,8 vezes 10 a menos 3 metros para a direita. Tanto aqui para a esquerda quanto para a direita. De forma que ela vai aqui, ó, tangenciar. Ela vai apenas tocar a parede. A viga vai tocar a parede. Tá ok? Eu dou por encerrada, então, a resolução dessa questão.